Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara, de Língua Portuguesa, com mais uma aula para o sexto ano. Bom, nessa aula, ela vai ser como uma sequência da aula anterior, que foi a outra sequência de atividades. Na sequência anterior, nós falamos de gêneros textuais e tipologia textuais. Citamos as 5 e desenvolvemos melhor a tipologia narrativa. Nessa aula, vamos aprender o que é a tipologia injuntiva, a formação do modo imperativo, negativo e afirmativo e a formação do presente do modo subjuntivo. Bom, tipologia injuntiva. O que é a tipologia injuntiva? A tipologia injuntiva, também conhecida como texto injuntivo ou texto instrucional, é aquele que tem como objetivo ensinar o leitor sobre algo, como é o caso das receitas culinárias, manual de instruções, editais, bula de remédio e etc. Não é um texto que argumenta sobre algo, que narra algo, que debate, mas que leva ao leitor a determinada orientação, prática para se realizar algo. Nessa categoria de texto injuntivo, que é a tipologia injuntiva, nós temos dentro dessa nomenclatura a definição injuntivo e prescritivo. Por quê? Vamos conhecer agora. Há quem estabeleça uma relação entre os textos injuntivos e prescritivos. E, por outro lado, há os que defendem que são textos sinônimos. O que são sinônimos? Se eu procurar a definição, sabemos que sinônimo significa textos iguais e pertencem à mesma categoria, compartilhando funções e finalidades. No entanto, os linguistas que preferem dividi-los em dois tipos de textos informam que o texto injuntivo instrui sem uma atitude coerciva, recurso marcante nos textos ditos prescritivos. Para esse grupo de estudiosos, um texto injuntivo pode ser um manual de instruções ou uma receita, enquanto os textos prescritivos asseguram um tipo de atitude coercitiva. Por exemplo, os editais dos concursos, contratos e lei. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo. Antes de eu falar desse verbo no imperativo, eu vou agora explicar melhor para vocês o slide anterior que eu falei. Como assim? Quando eu tenho texto injuntivo, esse texto ele nos remete a dar uma instrução, mas não é uma instrução que, se eu cumprir, tudo bem, e se eu não cumprir, não vai me causar sérios danos, como foi citado lá, uma receita de bolo. Por exemplo, eu tenho uma instrução de ingredientes, o que eu tenho que colocar, o que eu tenho que misturar, o que eu tenho que fazer. Mas, por exemplo, ao fazer um bolo, se está pedindo 3 ovos, eu coloco 4 ovos, não vai me causar um dano maior. Pode ocorrer do meu bolo não ficar muito bom, mas aí eu posso comer do mesmo jeito. Já a tipologia prescritiva, ela é diferente. Por quê? Ela me dá uma certa, como eu posso dizer para vocês, uma certa punição. Se eu não seguir à risca as recomendações, eu vou ter para a minha pessoa algo que vai me trazer algum tipo de punição, alguma maldade para mim, algum mal para mim. Por exemplo, a bula de remédio. Se está me pedindo para eu tomar 2 cápsulas por dia e eu tomar ali 3 cápsulas por dia, eu posso ter um efeito colateral. Uma lei, vamos pegar o exemplo de uma lei para o texto prescritivo. Se a lei fala, se beber, não dirija. O que acontece? Eu posso infringir a lei? Posso, só que eu vou ter uma punição, eu vou ter uma multa.
Eu vou estar infringindo essa lei. Isso vai ter punição à minha pessoa. Diferente se eu errar uma receita de bolo. Então, por isso que textos prescritivos são aqueles que eu tenho que seguir à risca. E textos injuntivos são aqueles que eu tenho instruções, mas essas instruções eu posso moldar de acordo com aquilo que eu tenho em minhas mãos. Daí, para fazer esses textos, tanto prescritivos quanto injuntivos, eu preciso conhecer a formação do modo imperativo, tanto negativo quanto afirmativo. Por quê? Vamos entender. Como estamos falando de texto injuntivo e prescritivo, que são textos que exprimem instrução e ordem, faz-se necessário falar de verbos imperativos. O que são verbos imperativos? O modo verbal imperativo é aquele que exprime um pedido, convite, ordem, comando, conselho ou súplica. Exemplos de uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Saia da frente. Para. Preste muita atenção nos verbos. Todos os verbos aí estão dando ordem, né? Pare, jogue, resolva, vai fazer, saia, para. Aqui nesse caso eu tenho ordem, por isso que eu tenho exemplos do uso do modo imperativo. Só que, para entender esse modo imperativo, eu tenho que saber como construir e como chegar às pessoas e as conjugações dos verbos de maneira correta. Como assim? Primeiro, esse verbo é constituído por duas formas. Uma forma ela vem tirada do presente do modo indicativo e a outra forma são tiradas do presente do subjuntivo. Então, prestem atenção na tabela. Vamos por partes, vamos entender por partes, com calma. Na primeira coluna, eu tenho as pessoas, que são as pessoas que fazem a ação. Isso vocês já aprenderam lá na aula bem anterior da de gênero. Quais são as pessoas? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Se eu tenho pessoa, eu tenho também o número. O que é o número? Singular ou plural. Então, eu, tu, ele, ela são o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas são primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu não falei para vocês que para formar esse modo imperativo, afirmativo, essa ordem afirmando, eu tenho que partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, o exemplo aí é o verbo falar. Primeiro eu construo a coluna com as pessoas. Depois eu coloco na minha tabela presente do indicativo. O que é indicativo? Diferente do afirmativo, que é ordem, indicativo é certeza. Vocês aprenderam isso nas outras aulas. Certeza. Então, eu falo, certeza de que eu falo. Tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, concluí a minha tabela do presente do indicativo. Só qual é o foco aí dessa aula? É formar o imperativo afirmativo. Prestem atenção nas tabelinhas. Olha, siga a flecha. Eu dou ordem para eu mesma? Não, né? Como que eu vou dar ordem para eu mesma? Ó, eu pare. Não tem como eu dar ordem para eu mesma. Então, no verbo imperativo afirmativo, nesse modo, eu não tenho a primeira pessoa, porque eu não dou ordem para eu mesma. Vamos para a segunda pessoa, que é o tu. Olha como eu formei a flechinha. A segunda pessoa do modo imperativo afirmativo
é formado a partir da segunda pessoa do presente do indicativo, retirando-se o S. Então, ao invés de ficar falas tu, vai ficar fala tu. É uma ordem para você. Fala tu. Olhem a próxima. Eu tenho ele ou ela, né, que é a terceira pessoa do singular. Eu não consigo dar ordem também para ele e ela. Eu vou substituir esse ele e ela pela palavra você. Só que já neste caso, eu vou ter que formar esse fale você a partir do presente do subjuntivo. Olha a flechinha, vem de lá, que ele fale. Eu pego o verbo falar e coloco fale você. Atente-se, transportei o verbo falar conjugado no presente do subjuntivo na terceira pessoa do singular para a tabela do imperativo afirmativo, substituir o ele por você. Então, ficou fale você. Para formarmos a tabelinha que diz respeito a nós, nós também partiremos do presente do subjuntivo. Olha lá, transportei o verbo falar conjugado na primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, que é que nós falemos. Peguei o falemos, transportei para a tabela do imperativo afirmativo e acrescentei o nós. Então, ficou como? Falemos nós. Para eu formar a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, o que eu fiz? Novamente, eu fui na tabela do presente do indicativo, retirei o S do vós falais e transportei para a tabela do imperativo afirmativo. Então, ficou como? Falai vós. E para formar a terceira pessoa do plural, como que eu fiz? Novamente, eu fui na tabela do presente do subjuntivo, na terceira pessoa do plural, transportei o verbo falar conjugado para a tabela do imperativo afirmativo, retirei o eles, no lugar do eles coloquei vocês. Então, ficou falem vocês. Parece complicado, mas a partir do momento que eu entender que eu tenho essa formação de pessoas, presente do indicativo, a tabelinha do meio, imperativo afirmativo, a tabela seguinte, presente do subjuntivo, e que eu formo as pessoas desse imperativo afirmativo, né, esse verbo conjugado, através do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, isso se torna fácil, se torna hábito na minha vida. Então, você tem que treinar em casa, copiar, recopiar e fazer um treino, tá? Eu vou explicar para vocês agora, olhando na tabela do presente do subjuntivo, por que eu tenho a palavra que quando é subjuntivo. Lá nas aulas anteriores de verbo, vocês viram que subjuntivo é um modo que exprime o quê? Hipótese, dúvida, incerteza. Então, para eu conjugar esse verbo no presente do subjuntivo, eu devo acrescentar à frente da pessoa a palavra que. Que eu fale, eu posso falar ou não falar. Isso é uma incerteza. Que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Essa palavra que fez com que a minha ação de falar se tornasse uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza. Por isso que eu tenho aí formado o presente do subjuntivo. O restante, eu vou colocar as pessoas e conjugar o verbo na maneira que vai me transportar à hipótese. Então, eu conjugo, assim conjugo o presente do indicativo também, né, conjugando na minha ação certeza daquilo que eu faço no momento,
e assim eu formo minha coluna do meio, que é o imperativo afirmativo. Bom, observações. O único verbo que não segue essa derivação é o verbo ser. Eu vou te explicar o porquê, né? Se tu, seja você, não vai ficar seja você. É errado você falar. Olha lá, vamos pensar na tabela, que eu estivesse conjugando aí o verbo ser, né? Ia ficar o quê? Se tu. Por quê? Conjuga o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és. Não vai ficar és tu, vai ficar se tu. É o único verbo que não vai seguir essa derivação. É o verbo ser, ele vai mudar, tá? Porque se eu for conjugar, ia ficar tu és. Se eu fosse formar a minha segunda pessoa aí do singular, ia ficar fala és, né? Não vai dar muito resultado. Então, o que vai ficar para vocês é se tu, e não vai ficar és tu, tá? Próxima. Ele ou ela, se eu for conjugar, eu sou, tu és, ele é. Não vai ficar é você, vai ficar seja você, tá? Isso é uma regra, isso eu tenho que decorar. Isso não foi eu que inventei, não foi, é regra, decora, né? Não entende, decora e aprende. Próxima, sejamos nós, tá? Porque se eu for conjugar, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, não vai ficar, por exemplo, que nós somos, vai ficar que nós sejamos. Então, sejamos nós. Sede vós. Vai mudar também, porque não é formado do presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Vós sois. Olha como mudou. Não vai ficar sois vós. Vai ficar sede vós. E o próximo, né? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Não vai ficar que eles são, né? Não vai ficar, por exemplo, aqui, que eu sou, que tu sois, que ele é, que nós somos, que vós sois, que eles são. Não vai ficar são vocês, vai ficar sejam vocês. Então, é o único verbo que a declinação dele vai mudar quando eu estiver conjugando as pessoas, tá? Essa é a exceção do verbo ser. Note que, a segunda regrinha da observação. Note que, no imperativo, não faz sentido usar a terceira pessoa, ele ou eles, uma vez que uma ordem, um pedido ou etc. só se aplicam diretamente à pessoa com quem se fala, né? Eu não vou predicar a ele mesmo, vou aplicar essa ordem a quem eu estou falando, a quem eu estou me referindo. Então, eu me refiro a você. Por isso que eu troco o ele ou eles, ele por você e eles por vocês. Assim, as formas verbais referentes às terceiras pessoas, ele, terceira pessoa do singular, ou eles, terceira pessoa do plural, são, no imperativo, utilizadas para tratar por você. Eu não vou conjugar como ele ou eles. Vai ser você ou vocês, que são as pessoas com quem se fala, as pessoas com quem eu dou a ordem. E assim, nós concluímos o imperativo afirmativo. Vocês vão pegar essa, né, aprender perfeitamente nos exercícios, na prática. Agora nós vamos aprender como que eu formo o imperativo negativo. As 5 formas desse tempo é o mais fácil, porque as 5 formas desse tempo são tiradas do presente do subjuntivo. O verbo que eu dei como exemplo aqui é o verbo estudar. Então, vamos ver. No imperativo afirmativo,
eu vou retirar essas formas tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. Então, eu tenho duas colunas para colocar o meu imperativo afirmativo no meio. Nesse caso do imperativo negativo, o que acontece? É o mais simples, porque eu vou retirar as minhas formas apenas do presente do subjuntivo. Olhe lá, siga comigo. Primeiro, eu já ensinei que para eu ter presente do subjuntivo, eu vou estar explicando que eu tenho o quê? Uma hipótese, uma dúvida, uma incerteza. Para eu falar isso no presente, eu tenho que usar a palavra que, para eu transportar esse verbo, essa ação, a dúvida. Então, conjugando o verbo estudar no presente do subjuntivo, as pessoas continuam as mesmas, o que acrescenta é a palavra que. Então, vamos lá. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E agora, professora, como que eu vou formar esse imperativo negativo? Voltando a lembrar vocês, eu dou ordem para a primeira pessoa? Eu dou ordem para eu mesma? Eu falo, eu estude. Não, isso eu não consigo fazer. Então, retira a primeira pessoa. Não tem primeira pessoa em ordem. Eu vou partir da segunda e da terceira pessoa do singular para formar o meu imperativo negativo e da primeira, segunda e terceira pessoa do plural para formar o imperativo negativo. Siga a flecha. Que tu estudes, não estudes tu. Eu acrescento a palavrinha não, né? Porque se é negativo, eu estou negando. Então, antes da ação, eu coloco não. Olha lá. Tu estudes. O estudes continuou a mesma coisa. Só que o tu vai para o final. Então, não estudes tu. Não, olha lá o verbo, que ele estude. Estude transportou, mesma coisa. Não estude ele. Não, o que eu falei com vocês atrás? Ele eu substituo por você. Não estude você. Olha lá, que nós estudemos. Siga-se a flecha. Não estudemos nós. Que vós estudeis. Acrescenta a palavrinha para negar. O estudeis continua a mesma coisa, o vós vai para frente. Então, não estudeis vós. Que eles estudem. Acrescenta a palavra não, que vai negar. Pego o verbo estudar conjugado lá, estudem. Transporto para a minha tabelinha do imperativo negativo, não estudem. Não estudem eles? Errado. Não estudem quê? Vocês, porque o eles não existe na minha conjugação de imperativo negativo e afirmativo, porque eu dou ordem à pessoa com que eu estou falando, tá? Então, eu vou substituir eles por vocês. Não estudem vocês. Essas duas formas, imperativo afirmativo e imperativo negativo, e a sua construção a partir do presente, né, do indicativo e presente do subjuntivo para a formação do imperativo afirmativo e a sua construção do presente do subjuntivo para a palavrinha não para o imperativo negativo, se faz necessário aprender para eu conseguir construir textos injuntivos e prescritivos, porque todos os textos injuntivos e prescritivos dão ordem. Então, eu tenho que saber conjugar esses verbos de maneira correta, tá? Para essa aula é só. Espero que vocês tenham entendido. Voltem o slide, vejam várias vezes, refaçam as tabelas no caderno de vocês e nas atividades que vocês vão ter, né, logo em seguida, vocês irão pegar prática e aprender melhor, tá? Até a próxima aula.